Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Muito prazer, eu sou o Silva, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, se inscreve, deixa o like, porque esse é o segundo episódio de uma grande série. E vamos lá, já vamos começar com os dois pés na porta, tá? Vamos começar com o maior ladrão de todos os tempos. Eu sei quem é o maior ladrão de todos os tempos, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Então, muito bem, se apresente, coloque seu nome aí no comentário e também já coloca o maior ladrão de todos os tempos na sua opinião. Vamos lá. O maior ladrão de todos os tempos, né? Se você comentou, isso aqui é a raiz, hein? O chifrudo, o coisa ruim, não quer dizer que você esteja certo ou nem que esteja errado, tá? Então, sim e não. Ele é sim o ladrão, né? O maior ladrão de todos os tempos, mas eu tenho uma outra perspectiva sobre o maior ladrão de todos os tempos. E qual é, Silva? Esse aqui, ó. O medo, tá? Na minha humilde e sincera opinião, o maior ladrão de todos os tempos sempre foi e sempre vai ser o medo. Tá? Mas, por que não ser as duas coisas em conjunto? Muitas das vezes a gente tem a perspectiva que o diabo, né, é uma entidade física, que o diabo é algo presente, né? Como nós, como carne e osso. Né? A mídia tenta nos apresentar como meme, como coisa ruim, como algo enfático, ou propriamente como algo semelhante a nós, né? Muitas das vezes bonito, com uma boa aparência. Mas, e se ele não fosse algo presente, algo palpável, né? Se ele estivesse dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, agindo através disso aqui, ó, através do medo. Isso é o que eu acredito e não só eu, tá? Propriamente Napoleão Hill, se você não leu esse livro, né? Eu recomendo. Foi o livro que abriu a minha vida sobre a literatura. E eu li esse livro incansavelmente. Eu lembro na época eu trabalhava longe, era no trem, e esse livro despertou muito. Você tende a entender como ser mais esperto que o diabo. E esse vídeo ele foi baseado dentro da característica que o Napoleão Hill fala, como ser mais esperto que o diabo e como propriamente, né, o diabo, por não ser uma entidade física, como ele age dentro do nosso subconsciente, fazendo que você tenha medo de viver o novo, fazendo que você tenha medo de viver o inapropriado, fazendo que você se mantenha paralisado. E se a grande perspectiva do diabo for fazer que você se sinta morto, mesmo vivo, né? E como ele pode fazer isso, Silva? Através de uma única coisa exclusiva, que é o medo. O medo nos paralisa, tá? E eu preciso te explicar como o seu cérebro reage com o medo, tá? Propriamente, o seu cérebro é uma máquina de mais de 1 trilhão de reais e mais de 86 bilhões de neurônios, ou seja, é neurônios para dar com pau. E isso foi consolidado por uma neurocientista brasileira, a Suzana Ercolano. É aquilo que você tem, é o seu órgão mais valioso, mas propriamente você precisa entender como é que o medo age sobre o seu subconsciente. Nós temos aqui, né, essa grande máquina e eu tenho algumas características que o medo tem e age, né? Então nós temos o hipotálamo. O hipotálamo é como um centro de comando automático. Ele é responsável para que você possa sentir fome, sede, temperatura, sono, tá? Libido, hormônios, temperatura,
e até mesmo sobrevivência e resposta direta ao estresse. Ou seja, o seu cérebro, por ele ser uma máquina com mais de 86 bilhões de neurônios, ele foi feito e desenvolvido para apenas uma coisa: te manter vivo, te manter seguro. E tudo aquilo que seja novo ou não esteja dentro do conhecimento do seu cérebro, tá? Ele vai fazer que você trave, ele vai fazer para que você tenha medo. E isso vem desde os seus ancestrais. Consequentemente, quando a gente fala sobre medo, o cérebro ele foi desenvolvido para o instinto de sobrevivência, né? Que é a característica de luta ou fuga. Isso foi usado lá nos nossos antepassados, aonde a gente tinha uma sobrevivência e um instinto muito grande. Mas hoje, né, propriamente os nossos medos são bem menores, tá? Posteriormente, nós temos a amígdala. Aqui é aonde o pensar racional, só de você pensar racional, propriamente a amígdala já foi ativada, tá? Então ela é responsável pelo medo, ela é responsável pela reação emocional e consequente pela nossa ansiedade. E por último, o hipocampo. O hipocampo é onde entramos, né, dentro dessa característica de memória e aprendizado. Então é ele que te mantém em estado de alerta. Então quando você, antigamente, os nossos ancestrais, quando no instinto de sobrevivência, dentro de uma selva, dentro dessa característica, um rugido, né, ativa o nosso hipocampo e traz essa sensação de alerta. Consequentemente, é ele que memoriza isso. Então, quando você viveu algo parecido que te traz com medo, ele traz uma memória de aprendizado, tá? E ele deixa isso propriamente arquivado dentro do seu cérebro, para quando você tiver uma reação parecida, o hipocampo fala: opa, vamos travar, porque aqui nós temos o nosso estado de alerta. É por aqui que nós temos o nosso aprendizado. Então, muitas das vezes, tá? Você tem um medo por duas características, né? E o livro fala muito sobre isso, sobre como ser mais esperto que o diabo. Primeira característica: esse medo não é seu. Esse medo é algo que não te pertence. Então agora, como você sabe, né, que o cérebro tem esses grandes compartimentos totalmente estruturados para que possa te manter seguro e salvo, você precisa entender uma coisa: o maior ladrão de todos os tempos, ele só tem um poder porque ele acredita e te faz pensar que esse medo ele é seu. Mas eu preciso te falar, esse medo não é seu. Esse medo vem dos seus pais, esse medo vem de algumas inseguranças que foram impostas a você. Esse medo, muitas das vezes, te trava, mas é só medo do novo, tá? Então, o maior ladrão de todos os tempos sempre foi e sempre vai ser o medo. Ou, propriamente, eu costumo associar o medo ao coisa ruim, né? Ao chifrudo que a mídia costuma apresentar como algo físico. E eu partilho do mesmo conhecimento do Napoleão Hill, né? O diabo ele não é algo físico, ele é uma entidade mais antiga que está presente na Terra. E sim, ele está presente dentro do seu subconsciente e ele é treinado e ele é desenvolvido, ele está aqui para fazer que você possa sentir uma única coisa: o medo, tá? Mas agora você sabe que existe todas essas características cerebrais, mas esse medo não é seu. Silva, o que você faria para que você não possa sentir medo? Gente, isso geneticamente é impossível. O medo ele está presente, né, tanto no que eu falei, no hipocampo, hipotálamo, na amígdala, mas o medo ele pode ser controlado. E como eu controlo ele? Entendendo que esse medo não é seu.
fazendo o raciocínio daquilo que realmente esse pensamento é meu, esse anseio é meu. Opa, isso não é coisa, né, propriamente. Traz essa característica do medo ser do diabo, né? Claro que você não vai pular de um prédio, nem nada dessa característica, porque você vai trazer essa característica de luta ou fuga, tá? Você vai trazer esse raciocínio, então não é isso que eu tô falando, não é essa a proposta, mas muitas das vezes as pessoas têm medo de propriamente gravar um vídeo, né? Muitas pessoas têm medo de se comunicar, né? Muitas pessoas têm medo de falar abertamente o que pensa, porque elas têm medo de julgamento, medo do que as pessoas vão achar, da necessidade de aprovação. Mas agora você já sabe, tá? Que o seu medo não é algo ruim. O medo propriamente, ele vem do desconhecido. Você não faz um caminho para o seu trabalho com medo, porque você faz isso a todos os dias, você faz isso o tempo todo, toda hora. Então você não tem medo disso. Você só tem medo do desconhecido. E lembra, o seu cérebro é uma máquina de 86 bilhões de neurônio com uma única coisa, tá? De toda essa engenhosidade do cérebro, a principal característica dele é única: te manter vivo e te manter seguro. Só, nada mais. Então, você sabe que esse é um medo desconhecido e o extraordinário mora do outro lado do medo, tá? Então, o extraordinário mora do outro lado do medo. Eu recomendo mais uma vez que você leia esse livro. Foi um livro que abriu a minha mente e eu tenho certeza que você também vai aprender alguma coisa com essa literatura do Napoleão Hill. Foi mais de 100 milhões de cópias vendidas, fora, né, aquele PDF baixado, né, que você sabe. Então, Silva, como não ser refém do maior ladrão de todos os tempos? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Mas eu já respondi. Esse medo não é seu. Então, reconheça que esse medo não é seu. Reconheça que esse medo não vem de você, tá? E que realmente, se você né, se você reconhecer que esse medo não é seu e seguir adiante, isso sim é um gesto de coragem. Porque coragem não é agir sem medo. Coragem é agir diante o medo, tá? É seguir mesmo com medo. Isso é um ato de coragem, tá? E como não ser refém do maior ladrão de todos os tempos, entendendo o sistema. O sistema, ele é milenar, tá? Então, aqui tem uma figura que eu gosto bastante, que é da caverna de Platão. O medo, ele reconhece sobre todas os seus anseios e tudo aquilo que possa te manter aprisionado dentro da caverna de Platão e dentro propriamente das suas inseguranças, do seu medo. O sistema é algo milenar, então, cara, é cruel. Você precisa descobrir o novo. E quando você descobrir o novo, provavelmente vai doer. Por conta, né? Imagina você viver dentro dessa caverna e aí você ir para o desconhecido e ter uma claridade intensa. Primeiro vai doer, primeiro vai machucar, primeiro você vai se sentir mal, mas depois você vai conhecer o extraordinário, tá? E propriamente, eu gosto muito, falando de Platão, eu gosto muito dessa frase e eu espero que você possa refletir, porque a maior tragédia da vida é chegar ao fim e descobrir que você nunca viveu o seu verdadeiro potencial. Imagina você passar por uma vida, você passar por essa terra, por esse momento, e você nunca descobriu o seu verdadeiro potencial. Essa frase alugou um triplex na minha mente quando eu a conheci, e desde então, essa com certeza também é a minha maior tragédia, tá? Então, é o meu maior anseio, é o meu maior receio, na verdade, né? E eu espero que a partir de agora você tenha o conhecimento, você, caso, né, você decida não descobrir o seu verdadeiro potencial,
a tragédia é por escolha, não é por acaso, tá? Então, esse fica o meu reflexo para você. Descubra o seu verdadeiro potencial. Entenda o sistema. Estar aqui propriamente nesse ensinamento, nesse episódio, é você estar aprimorando os seus conhecimentos, tá? E eu sou muito grato quanto a isso. Mais uma vez, inscreva-se no canal, né? E deixa o seu like, porque senão você não vai pro céu, né? Deixa o seu like, senão você não vai pro céu. Para ir pro céu, tem que deixar o like nesse vídeo, porque o maior ladrão de todos os tempos, agora você já sabe quem é, tá? Sou muito grato por esse ensinamento e o próximo episódio falaremos do que, Silva? Nossa, já vai refletindo aí. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Meus amigos, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu sei, eu espero que você saiba, mas por a gente viver numa vida monótona, muitas das vezes, e a maioria das pessoas nem se lembram qual foi a vez que fez algo pela primeira vez. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Foi um prazer estar na sua presença e até breve.